Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta. A pergunta é: quais são as raízes das perseguições? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas quais são as raízes dessas perseguições? A Bíblia e a história apresentam várias razões usadas pelos inimigos da causa de Cristo para perseguir os cristãos. Entre essas razões estão, por exemplo, razões econômicas. Normalmente, quando a mensagem de Cristo é aceita, algumas atividades comerciais deixam de serem exercidas e isso provoca alguns prejuízos a alguns setores da economia. Quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, ele começou a pregar o evangelho ali naquela cidade e muitas pessoas se converteram à mensagem de Cristo e mudaram seus hábitos econômicos. Alguns produtos que eles consumiam passaram a não consumir mais. E isso despertou uma revolta em uma classe econômica naqueles dias. Os ourives, comandados por Demétrios, se reuniram. Foi apresentado por Demétrio o problema que Paulo estava causando ali e eles resolveram não tolerar mais as atividades de Paulo. Ele argumentou que era daquela atividade de ourives, onde eles faziam nichos de Diana, que adivinha a prosperidade usufruída por eles e pelos outros ourives. Então ele argumentou: se nós deixarmos as coisas como elas estão, daqui a algum tempo ninguém mais vai comprar os objetos que nós fabricamos e também aquela que é adorada em toda a Ásia, Diana, ela vai cair em descrédito. Então eles passaram a perseguir a Paulo e a seus colaboradores, tendo como principal motivo as atividades econômicas que eles exerciam e que estavam ameaçadas com o crescimento do cristianismo. Então, razões econômicas têm sido usadas pelos inimigos do Evangelho como motivo para a perseguição. Ao mesmo tempo, a perseguição tem sido motivada por causas sociais. Quando o Evangelho de Cristo é aceito, a vida social daquelas pessoas que aceitam o Evangelho, ela é modificada. E isso pode ser motivo de perseguição por parte daqueles que não são simpatizantes da mensagem do Evangelho. A pessoa do mundo, após se converter, deixa de frequentar ambientes que ele antes frequentava. Ele não participa mais de orgias, ele não participa mais de festas de caráter secular, ele não frequenta mais aquele barzinho, e isso pode levar algumas pessoas a se incomodarem com isso e passarem a persegui-los. Outra causa de perseguição que está presente na Bíblia é a causa política. Alguns cristãos passam a ser enxergados pela classe política dominante como uma ameaça. A gente nota isso, por exemplo, nas declarações de Caifás. Caifás argumentou que era preciso fazer alguma coisa com Jesus Cristo, porque se nada fosse feito, todos creriam nele. Então viriam os romanos,
não só tomariam o lugar deles, como também a nação. Então ele via Jesus Cristo como uma ameaça política para eles. Ou seja, eles poderiam perder o status político que possuíam junto a Roma, caso não fizessem nada para deter a obra de Jesus. Também ali nós notamos que um dos motivos para não se aceitar a mensagem de Cristo e se passar a perseguir os cristãos pode ser também o motivo religioso. Normalmente os religiosos não ficam satisfeitos quando eles percebem que a sua religião antiga, a sua religião até então dominante, ela começa a ser ameaçada por uma nova religião que está surgindo. No caso, o movimento que estava surgindo ali era um movimento em torno de Cristo, e isso deixou os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os mestres da lei naqueles dias preocupados com a ascensão da obra de Cristo. As multidões que até então consultavam esses mestres agora se volviam para Jesus Cristo. Isso deixou esses líderes religiosos desconfortáveis. Por esta razão que eles agora focaram em perseguir Jesus, em procurar encontrar algum defeito em Jesus e também difamar a pessoa de Jesus. Eles fizeram isso, mas isso não estava funcionando e por conta dessa inveja de Jesus Cristo, esse foi um dos motivos para Jesus Cristo ser entregue a Pôncio Pilatos. Alguns líderes religiosos não se sentem confortáveis quando eles percebem que estão perdendo popularidade e uma nova religião está em ascensão. Somente um servo de Deus é que sabe qual é o seu lugar na obra de Cristo e não teme, por exemplo, perder popularidade se um novo mestre, um novo líder começar agora a ascender no coração das pessoas. Um exemplo disso foi a atitude de Jesus. Um exemplo disso foi a atitude de João Batista. João Batista também foi afetado pela crescente popularidade de Jesus em seus dias. Inclusive, João, que tinha um auditório enorme em torno dele, quando Jesus Cristo começou seu ministério, ele percebeu que as pessoas estavam deixando de ouvi-lo e se aglomerando em torno de Jesus. Um de seus discípulos não estava confortável com essa situação e falou acerca disso com João Batista. Mas João tinha um caráter diverso dos sacerdotes, dos escribas, dos líderes da nação. João teve aquele gesto muito bonito. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Somente um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, é que não nutre inveja quando ele percebe que as pessoas estão buscando a Deus, mas influenciados pelo ensino de outro mestre. Uma outra razão, e essa é a principal causa das perseguições aos servos de Cristo, aos mensageiros de Cristo, é a existência de Satanás. A Bíblia afirma, aliás, o próprio Jesus Cristo afirmou que Satanás é o pai da mentira. E ele disse que ele, Jesus, é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a mensagem de Cristo é a verdade. E essa mensagem de Cristo ameaça os propósitos, os interesses de Satanás. Então, por trás de cada perseguição, seja ela motivada por razões econômicas, sociais, políticas, religiosas, está sempre Satanás. Ele é o inspirador das perseguições aos cristãos, o inspirador maior. É ele que move as forças econômicas,
é ele que move os movimentos sociais, é ele que inspira a classe política, a classe religiosa, quando a obra de Jesus Cristo está se disseminando e vitórias estão sendo alcançadas para o reino de Deus. Mas temos uma promessa. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E o apóstolo Pedro, ele disse que nós não devíamos estranhar o fogo ardente das perseguições, das provações. Enfim, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus poderão sofrer algum tipo de perseguição, mas nós cristãos não devemos estranhar esses movimentos de perseguição. É a estratégia do anjo caído, de Lúcifer, perseguir, amedrontar e fazer de todas as coisas para que aquele que está se comprometendo com a mensagem de Cristo desanime-se de fazer este tipo de movimento. Eu não sei se você está passando por algum tipo de perseguição por estar a aceitar e praticar os ensinos de Jesus Cristo. Mas se essa for a sua realidade, não desanime, continue perseverando, porque Deus tem um plano especial para você. O Senhor Jesus Cristo não abandona aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.